E aí, ó, tem uma pergunta que foi curiosa que já saiu um pouco do assunto aqui, né? Mas eu achei curiosa porque o pessoal fala assim, ó, mas por que que o sedentarismo causa um infarto? Olha Uhum. só. É. Porque, principalmente, o que que a gente pensa? A parte metabólica, então, vamos Uhum. pensar. Quando você tem um acúmulo de energia e você não tem um gasto, então você vai estar aumentando cada Tá, vez mais a parte glicêmica, por exemplo. Então, você vai subindo resistência à insulina, vai subindo sim. diabetes, e da mesma forma, você pode ter o aumento do colesterol. O Tá. LDL, que é o que a gente sempre bate, que a gente sempre fala. Só que o LDL oxidado, que a gente fala, não é um LDL comum, é o LDL oxidado. Ele vai formar placa. Então, Tá. assim, a gente tá vendo fator de risco, tanto diabetes. E outra coisa também que o diabetes pode causar, o afilamento dos vasos coronários. Quando a gente vai fazer um cateterismo, por exemplo, que é Uhum. aquele exame que você injeta o contraste, vê toda a parte das coronárias, você consegue ver que o diabético ele é mais fininho mesmo. Olha Ele só. tem uma alteraçãozinha realmente da vasculatura. E isso também é fator de risco para infarto. Olha só. Então, você vê, a gente está falando de diabetes, a gente está falando de colesterol, fora a pressão, né? Então, Tá. assim, Isso é a muito pressão, quando importante. você tem aquele relaxamento do endotélio do vaso, que assim, da pressão, né, em si, você maior fator de risco para infarto também. A pressão, não Então, sabia disso. pressão Olha só. também. Então, assim, é o combo, né? É o combo para você ter o problema, né? Então, é pressão, diabetes, colesterol, você vê o sedentário, ele tem Olha só. tudo. Se você for pensar bem, ele Sim, tem os três. olha Então, só. assim, os três juntando e é um fator de risco para infarto enorme. Ou Então, por seja, o isso que a gente fala. sedentarismo, ele acaba impactando em vários fatores que podem impactar em infarto. Sim, Olha só. sim. Tanto é que tem estudos, tem um estudo, quer ver, de 70 e eu tenho esse estudo aqui, é bem interessante, olha. Uhum. 70 não, 700 perdão, 794.000 pacientes Olha. foram avaliados, e ele mostrou que um aumento do risco de diabetes no sedentário, aquela Tá. pessoa comparou, né, com o sedentário e aquele que fazia atividade física. Olha a taxa de aumento de diabetes, 112% de Caramba. diabetes naqueles pacientes sedentários Tá, e de risco cardiovascular, que é angina, infarto e morte, tá. 147%. Nossa. Então, assim, você vê que é uma patologia, né, no Sim. caso, é impactante. Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção. E é uma coisa que, assim, às vezes a gente olha os números desses e fala assim, não, mas para, tudo bem. Gente, foram 790.000 pacientes avaliados. Sim, é um volume Então, bom, um né? volume bom para dar uma estatística dessa. Sim, Então, assim, você vê como é preocupante o sim, sedentarismo. A gente tem que mudar esse cenário. sim, perfeito. E esse é um ponto importante que você falou, porque às vezes eu Uhum. vejo estudos que tem, sei lá, foram avaliados 50 pessoas. Hum, Agora, ali, você está falando de 700.000 pessoas. uhum. É gente pra caramba, né? Então, É, é um ponto relevante, ou seja, um sim, estudo que traz sim. dados concretos sobre esse impacto ali sobre a população. Isso. Muito interessante, muito bacana. Uhum.